Paz do Senhor, bom dia. Meus irmãos e irmãs, no devocional de hoje, que tem como título A Cura dos Enfermos, acompanha a pregação do Evangelho, está contido em Marcos, capítulo 16, versículo 15, que passo a ler. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Meus irmãos, veja que Jesus ele está próximo de ser assunto ao céu. Como alguém que vai fazer uma viagem longa e vai deixar sua família, ou algum servo seu, algum empregado, aos cuidados das suas tarefas, geralmente se dá as instruções mais importantes que deve ser cumprido na sua ausência. Jesus teve esta peculiaridade de confirmar no coração dos discípulos a obra mais importante que deveria ser feita após a sua saída corpórea da terra. Veja que ele diz, em primeiro lugar, ide e pregai o Evangelho por todo mundo, a toda criatura. E aí, é claro que aqui ele está falando de um momento posterior ao batismo com o Espírito Santo. Porque havia, num detalhamento mais claro de Lucas, por exemplo, a ordem de se ficar em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. Quando esse mesmo relato se passa na escrita de Lucas, ele fala: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então isto deveria ser feito depois do revestimento de poder. Agora, isso é muito importante. Agora, em segundo lugar, os sinais que seguem os que creem em nome de Jesus, eles são simultâneos ou vêm logo após a própria pregação do Evangelho. Isso significa que o ato de curar enfermos, eles são sinais acessórios da pregação do Evangelho, não principal. Veja que, em primeiro lugar, ele coloca a pregação. Então, esses sinais só ocorrerão, ou só ocorreriam, segundo o relato de Marcos, para aqueles que crerem no Evangelho. Isto é, estes sinais deveriam ajudar, colaborar, cooperar, como diz no versículo 20, que ia cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Em outras palavras, o Evangelho só ocorre para confirmar o plano de redenção de Deus na vida do ser humano. Isso não ocorre por acaso, né, de qualquer forma. E eles não ocorrem antes também da pregação do Evangelho entrar no coração do homem. Daí o motivo da ordem que foi colocado por Marcos aqui. Veja que primeiro ele não coloca entre esses sinais, ele não coloca as curas, mas ele diz: em meu nome expulsarão demônios, porque primeiro há a libertação daquele que ouve, né? Após a conversão, a libertação.
Depois, pegarão em serpentes da ideia da peregrinação, da evangelização e da oposição do mal. E aí sim, falarão novas línguas, pegarão serpentes, se beber alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos. Novamente o instituto da imposição de mãos. Veja como é claro aqui. E os curarão. E aí o Senhor se ausentou e foi recebido no céu. Ele foi recebido no céu. Então foi as últimas palavras de Jesus na terra. Refletimos. Esta manhã vamos refletir sobre esta verdade tão gloriosa, que é a cura divina, mas como agente que coopera para o plano eterno de redenção na vida do ser humano. O Senhor Jesus deixou à disposição da igreja este poder que está em vigor. Não há nada que haja revogado isto, não é? Que Deus abençoe a você neste dia. Deus te enche de paz, de alegria, contentamento, te dê força para viver estas verdades tão gloriosas. Amém.